A paz dele esteja sobre o seu coração essa manhã, amém? Você pode tomar o seu assento aí? Glória a Deus. Manhã do nosso culto de ceia. Nossos cultos de ceia sempre pela manhã. E cultuar pela manhã sempre é bom, né, irmãos? Sempre é bom nós cultuarmos pela manhã. É sempre bom cultuar. Mas pela manhã nós estamos com a nossa mente um pouco menos cheia de coisas do dia a dia. Então nós damos uma adoração com mais excelência ao Senhor. Hoje é nosso culto de ceia. Hoje nós vamos ter o nosso primeiro almoço de membros também depois do nosso culto. Amanhã é o aniversário da nossa igreja. Nós completamos 3 anos de plantação do ministério. Então esse final de semana é um final de semana bem alegre para nós, né? Ceia, confraternização e aniversário da congregação. Isso é motivo de alegria. Isso é sinal que a graça de Deus está sobre nós e tem nos sustentado até aqui. Há mais um motivo de alegria. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens no livro de Neemias. Se você puder abrir a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos iniciar uma série de exposições nesse livro que vai durar algumas semanas, ou podemos melhor dizer, alguns meses. Neemias vem depois de Esdras. Neemias, no capítulo 1. Esses livros, eles às vezes não são muito conhecidos nossos, né? Não temos tanta familiaridade com eles, mas são livros carregados de ensinamentos para a nossa vida, para a igreja, para o povo de Deus. Neemias, capítulo 1. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui, que os irmãos projetam o texto. Neemias, capítulo 1, no verso 1. Diz assim: Ei, som, pode dar um pouquinho de retorno para mim só aqui? Ei, som, aí. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 4. Diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá, na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Até aí. Se você puder, assentado mesmo com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa manhã, Senhor. Manhã de ceia, manhã de comunhão do teu povo, manhã que estamos aqui para cultuar ao teu nome, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que nesse momento aqui o Senhor fale com a tua igreja. Edifique ela através da pregação e do ensino da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Que essa seja uma manhã de edificação, Senhor. Que essa seja uma manhã de transformação no coração de todos nós que aqui estamos. Que o teu Espírito, Senhor, ele opere, ele trabalhe em nosso meio, enquanto a tua palavra está sendo pregada e ensinada. E que o nome de Jesus possa ser glorificado com isso, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos iniciar essa série no livro de Neemias. E a nossa primeira mensagem, né? O nosso primeiro sermão, ele tem por nome, né? O coração do restaurador. Todas as vezes que nós falamos de Neemias, nós estamos falando de um homem que foi usado por Deus para restaurar uma cidade, ou mais especificadamente, os muros de Jerusalém,
que estavam destruídos. Neemias, ele é um restaurador, um reconstrutor. Neemias, o livro de Neemias, ele é um manual. Quando você lê Neemias, se você não leu todo ele, leia ele. Neemias, ele é um manual que trata da restauração. Neemias fala de restauração. E Neemias, ele se aplicando a nós, ele nos ensina sobre restauração em nossa vida pessoal, em nossa família, sobre restauração em nossa igreja, sobre restauração na sociedade que vivemos. Quando nós olhamos para Neemias, Neemias é um restaurador. Quem é Neemias? Neemias é um restaurador. É um homem usado por Deus para restaurar Jerusalém. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, e com ele observamos a vida dele, com ele nós podemos aprender a planejar o nosso trabalho. Sabe o que você vai ver? Que Neemias é um homem que planeja. Ele planeja o seu trabalho. Ele organiza a sua vida, o seu tempo, os seus recursos. E nós podemos aprender com Neemias também isso, a organizar o nosso tempo, a organizar os nossos recursos. Neemias, ele é um líder por excelência. Você vai ver que Neemias, ele vai fazer uma obra em 52 dias, que não foi feito em 140 e tantos anos. Em 52 dias, Neemias, usado por Deus, ele restaura os muros de Jerusalém. Ele restaura as portas que haviam sido queimadas pelo fogo. E para isso ele motiva aqueles que estavam com ele. Neemias nos ensina a motivar outras pessoas e a avaliar os resultados. Nós temos muito a aprender com Neemias. Se aplicando ao nosso contexto de igreja local, sabe o que nós podemos aprender com Neemias? A lidar com a oposição. Neemias, ele vai trabalhar na reconstrução dos muros. E sabe o que vai acontecer? Muita oposição. Há muita oposição contra Neemias. Há muita oposição contra aqueles que estão colaborando com Neemias na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros. E com Neemias nós aprendemos isso. A como nós vencemos a oposição. A como a igreja pode avançar em meio à oposição. A como nós podemos superar a oposição que se levanta diariamente contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus. Neemias nos ensina a lidar com a oposição. Para que a gente compreenda tudo que vai ser falado. Hoje talvez seja a mensagem mais importante, porque a partir dela se desenvolve todo o decorrer do livro de Neemias. Para que a gente entenda Neemias, a gente precisa entender o contexto em que Neemias está. O que está acontecendo ali? O que acontece com Neemias dentro do seu contexto histórico? Quando você lê o Antigo Testamento, você vai notar que havia sempre uma repreensão do povo de Deus a respeito da idolatria. Você vai ver que os reis de Israel se entregaram à idolatria, tanto os reis do norte quanto os reis do sul. E você vai ver que havia muita idolatria, muita idolatria. Deus, ele levanta os profetas e começa a enviar profetas pedindo para que o povo se arrependesse da idolatria, se voltasse para Deus, se arrependesse daquele pecado. E o que nós vemos, livro após livro, profeta após profeta, é que o povo não se dobra. O povo não se arrepende do pecado. E Deus, ele começa a dizer, olha, eu vou entregar vocês. Vocês vão ser entregues a um reino do norte, que virá, tomará vocês, tomará os seus filhos, tomará suas riquezas e levará vocês cativos. E aí quando você lê lá no livro de Daniel, você vê que Nabucodonosor, ele entra e toma Jerusalém. E ele leva os nobres, os sábios, os inteligentes, e ele saqueia Jerusalém. Ele destrói a cidade. No ano de 586, Jerusalém ela foi destruída. Os judeus que viviam ali, eles foram levados para o cativeiro. E foram mantidos cativos lá por 70 anos. Quando Nabucodonosor leva o povo e mantém ele cativo, num determinado momento da história, o reinado da Babilônia cai. Nabucodonosor morre, outros reis babilônicos assumem. E o reino da Média Persa vem e toma a Babilônia. E vence a Babilônia. A Babilônia perde o seu governo, ela perde o seu poder, ela cai. E o império se levanta e começa a dominar o mundo, que era o império Medo-Persa. A política da Babilônia era a seguinte: eles entravam em uma cidade, eles levavam as pessoas cativas para a Babilônia e mantinham elas cativas lá. A política do império Medo-Persa era diferente. Eles mantinham as pessoas cativas na sua terra nativa. Então o que acontece? Você vai ver que Deus, ele levanta Ciro, o rei da Média Persa, ele vence a Babilônia,
Ele entra e saqueia a Babilônia e ele toma o poder ali. E o que Ciro vai fazer? Ciro vai começar a deportar o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Isso acontece em 3 levas. Em 3 levas, Ciro ele determina que os cativos voltem. A primeira, ele envia a primeira leva, que é a leva da liderança de Zorobabel. Se você leu a Bíblia, você sabe quem é Zorobabel. Ciro envia Zorobabel para reconstruir o templo. Zorobabel ele volta na primeira leva. Na segunda leva, Ciro ele envia Esdras. E você vai ver que Esdras e Neemias são livros colados. Na Bíblia de Jerusalém é apenas um livro. Na Septuaginta, apenas um livro. O contexto histórico de Esdras e Neemias é praticamente o mesmo. Esdras e Neemias, ambos estão sob o reinado de Artaxerxes I. Ciro envia Esdras de volta, e Esdras ele tinha uma missão: ensinar a lei de Deus ao povo. Esdras era um escriba. Esdras era um conhecedor da palavra. Na terceira leva, Deus ele envia Neemias, o povo sob a liderança de Neemias. E Neemias tinha uma missão. Neemias tinha que restaurar os muros que haviam sido destruídos. Neemias ele é enviado para restaurar os muros. Tanto Esdras quanto Neemias, eles voltam no reinado de Artaxerxes. Neemias ele volta 13 anos depois que Esdras havia vindo. Ambos estão no mesmo contexto histórico. Ambos estão debaixo do reinado do mesmo rei. Quando Neemias volta e chega a Jerusalém, sabe o que Neemias encontra lá? Ele encontra uma cidade que está debaixo de grande miséria e um povo que está debaixo de grande vergonha. Esse era o contexto de Israel. É nesse contexto que Neemias ele é enviado. Assim se encontrava o povo, assim se encontrava Jerusalém em grande miséria, em grande destruição. O povo de Israel estava em opróbrio, em vergonha. Os muros estavam destruídos, e isso era muito importante, porque os muros eram aquilo que protegia a cidade. Os muros destruídos, cidade vulnerável. Os inimigos poderiam atacar e entrar a qualquer momento na cidade. Então Deus ele envia Neemias para que ele reconstrua aqueles muros e aquela cidade que estava em ruínas. Nesse intervalo, e dentro deste contexto, Neemias ele está na cidade de Suzã, na fortaleza de Suzã em algumas traduções, ou na cidadela de Suzã. Neemias está lá na cidade de Suzã e ele recebe a visita de um de seus irmãos. O texto vai dizer que Neemias ele recebe a visita de Anani, junto com alguns do povo de Judá, alguns homens. Esses homens eles visitam Neemias. E olha o que diz lá no verso 1 e 2. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Neemias ele recebe a visita desses homens. E deixa eu falar para você, a visita de Anani e o encontro que Neemias tem com Anani e os homens de Judá é providencial. A partir dali, tudo começa a ser transformado. Aquela era uma visita providencial. A partir daquela visita, se inicia o processo de restauração dos muros. A partir do encontro de Neemias com Anani e os homens de Judá, os muros eles vão começar a ser restaurados. Preste atenção, sempre que Deus for efetuar uma restauração, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, Deus vai levantar um restaurador, sempre. Deus precisava restaurar os muros de Jerusalém. O que Deus faz? Ele levanta um restaurador, ele levanta Neemias, ele chama Neemias. Ele mostra para Neemias a condição que o povo estava, a condição que a cidade estava. Assim Deus trabalha. Veja bem, quando Deus quer restaurar uma família, Ele levanta uma pessoa no meio daquela família. Quando Deus quer restaurar o povo de Deus, Ele levanta um homem no meio do povo de Deus para que isso aconteça. Quando Deus quer restaurar a sociedade, Deus levanta um homem ou uma mulher de Deus no meio da sociedade e usa ela para esse propósito. Sempre que Deus quer restaurar o seu povo, a sua igreja, uma família, a sociedade, Ele levanta um homem, um restaurador. O livro de Neemias, se você prestar atenção, é uma espécie de diário. A maioria do livro é escrito em primeira pessoa. É Neemias falando dele. É Neemias contando as situações em que ele se encontra.
O livro de Neemias é uma espécie de diário. É a sua história, a história de Neemias escrita por ele mesmo. Sabe o que nós vamos ver aqui? O coração de Neemias revelado. Quando você lê Neemias, você consegue perceber que ali está o coração de Neemias. Ali está as angústias de Neemias. Ali estão os problemas que Neemias enfrentava. Neemias era um homem muito usado por Deus. Para que você tenha noção, no livro de Esdras diz que o povo, os homens começam a tomar mulheres dos outros povos e se casarem com elas. O que era abominação para Deus. Deus, ele ensinou e disse ao seu povo que não se juntassem com mulheres de outros povos. Quando isso começa a acontecer no reinado, no tempo de Esdras, diz que Esdras senta e chora, porque isso estava acontecendo. A mesma situação ela acontece no tempo de Neemias. Quando Neemias volta, os homens começam a tomar mulheres idólatras e a se casar e ter relações com elas. Sabe o que Neemias faz? Neemias ele faz totalmente o contrário de Esdras. Esdras sentou, chorou, lamentou e puxou seus cabelos. Neemias, ele pegou a barba dos seus irmãos e arrancou a barba dos seus irmãos, porque eles estavam pecando contra o Senhor. Neemias é um restaurador. O coração de Neemias é revelado no livro de Neemias. A história dele está sendo contada ali. A história dele está escrita ali. O seu coração está demonstrado ali. O coração do restaurador. O coração de um restaurador, Neemias era um restaurador. Você já se perguntou como é o coração de um restaurador? Como é o coração de um restaurador? Quais as inclinações do coração de um restaurador? Quais as características do coração de um restaurador? Neemias era um restaurador. E sabe o que nós vamos ver aqui hoje? Nós vamos ver 4 características do coração do restaurador. E aí você pode ver se essas características se encontram em você hoje. Se você tem um coração de restaurador que restaura relacionamentos, famílias, sociedades, pessoas. 4 características do coração do restaurador, com base no coração e na vida de Neemias. A primeira delas, o coração de um restaurador é um coração que serve a Deus e serve aos homens. O coração de um restaurador, a primeira característica dele, é um coração que ele serve a Deus e ele serve aos homens. Ele está servindo a Deus, mas ele também está servindo aos homens. No versículo 1 que nós lemos, nós vamos ler novamente, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Neemias, irmãos, era um servo de Deus. Ele era um homem que servia a Deus. Ele era um homem que servia ao rei da Pérsia, um rei ímpio. E ele era um homem disposto a servir aos seus irmãos que estavam em uma situação extremamente difícil. Ele servia a Deus, servia ao rei da Pérsia e também estava disposto a servir ao seu povo que era desprezado. Só que preste atenção, Neemias, ele nasceu no cativeiro. Neemias não veio de Jerusalém deportado. Neemias, ele nasce na Babilônia. Neemias, ele cresce na Babilônia. Neemias, ele desenvolve toda a sua vida na Babilônia. O que era a Babilônia? A Babilônia era uma cidade, um local pagão, de paganismo, de idolatria, de culto a falsos deuses, de culto a demônios. Neemias, ele nasce nesse lugar. Neemias, ele cresce nesse lugar. Neemias, ele convive no meio dessas influências pagãs. Só que olhe bem, mesmo dentro deste contexto, mesmo vivendo em uma cultura pagã, mesmo vivendo em meio, nascendo, crescendo e vivendo em meio a um povo idólatra, Neemias cresceu sendo um homem comprometido com Deus. Ele nasce lá, ele estava lá, ele cresceu na Babilônia, viveu na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou no coração de Neemias, nunca. A Babilônia nunca tomou as inclinações do coração de Neemias. Ele era um homem comprometido com Deus, mesmo dentro desse contexto. E aí hoje tem, sabe, os treinadores, os influenciadores que eles dizem assim: o meio faz a pessoa. Você é o resultado do meio que você convive. Quem faz o meio se o meio faz a pessoa? Quem influencia o ambiente se o ambiente influencia a pessoa?
Os treinadores, sabe, os influenciadores, os motivadores, ele disse, olha, você é fruto do meio das pessoas que você convive. Sendo assim, Neemias deveria ser um idólatra. Sendo assim, Neemias deveria ser um pagão. Sendo assim, Neemias deveria ser um homem engolido pela cultura babilônica. E aí quando nós olhamos para a vida de Neemias, um homem que cresce no meio daquele ambiente, um homem que vive no meio daquele ambiente, Neemias nos mostra que isso é totalmente ao contrário. Que o meio não faz ninguém. Que uma pessoa, um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não é influenciado pelo local aonde ele está convivendo. O meio não faz a pessoa, irmão. A grande verdade que Neemias nos mostra é totalmente contrária. Neemias cresceu em terra estranha. Ele cresce lá, ele conhece a Deus. Ele cresce lá, ele conhece a palavra de Deus. Ele cresce lá e ele tem uma vida de oração. Sabe o que nós vamos ver? Que Neemias ora. E ele não ora pouco. Há 12 orações no livro de Neemias. O livro de Neemias começa com uma oração e termina com uma oração. Neemias está num local pagão, num país pagão, numa cultura pagã, mas não é um pagão. Ele é um crente. Ele é um homem de Deus lá. Ele está em uma terra estranha, mas ele conhece a Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Ele tem uma vida intensa de oração. Neemias está num lugar de trevas e é um homem piedoso. Ele é um homem piedoso em um lugar de trevas. A cargo de informação, provavelmente Neemias era eunuco. Provavelmente Neemias havia sido castrado, porque ele era um homem de confiança do rei, que estava no meio do harém do rei. Então provavelmente ele era um homem eunuco, que não tinha as suas genitais, para que não tivesse o perigo de ele ter alguma relação com alguma das mulheres do harém de Artaxerxes. Neemias está em um lugar de trevas, mas é um homem piedoso. Neemias, ele serve a Deus em terra estranha. Ele está lá, servindo a Deus em terra estranha. Pergunta que eu faço para você que está aqui hoje. Você, meu irmão e minha irmã, você tem servido a Deus nos ambientes hostis que você frequenta? Porque você frequenta eles, eu frequento. Todos nós frequentamos. Você tem servido a Deus nos ambientes hostis que você frequenta? Você, homem que está aqui, você é um homem de Deus naqueles locais que você frequenta, que são contrários à sua fé? Você é um homem de Deus lá? Você é um homem, você é um servo de Deus naquele lugar? Um homem piedoso nos ambientes que são contrários à sua fé? Você, mulher que está aqui, você é uma mulher de Deus nos ambientes contrários à sua fé? Nos ambientes onde todo mundo é ímpio, onde ninguém crê no que você crê, você é uma mulher piedosa lá, uma mulher santa lá, uma mulher do Senhor naquele local. Os ambientes têm influenciado a sua fé, irmão? Os locais que você frequenta, as pessoas com quem você convive, o local que você trabalha, a faculdade que você frequenta, que estuda, esses ambientes, eles têm influenciado a sua fé. Nós olhamos para Neemias. Neemias está na Babilônia e lá ele serve a Deus. Ele servia a Deus, mas ele também servia aos homens. Ele está na fortaleza de Suzã, servindo ao rei. Quem era Neemias? Copeiro do rei. Neemias era o copeiro do rei, o mordomo. E ele não era esse mordomo que nós associamos o mordomo que nós vamos num restaurante que apenas nos serve. Não. O copeiro, ele era mais do que um servidor do rei. Ele era mais do que alguém que dava bebidas para o rei. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele estava na fortaleza de Suzã. E ser copeiro do rei era um cargo de alta confiança. Quem era o copeiro? Num tempo em que havia muita rebeldia, em que reis eram mortos, de toda e qualquer forma, o copeiro era aquele que ele bebia a bebida do rei antes que o rei bebesse, para ver se não havia veneno da bebida do rei. Então o copeiro bebia, e se o copeiro não morresse, então tudo certo, Artaxerxes podia beber. O copeiro era aquela pessoa que bebia a bebida, o vinho do rei antes que ele bebesse. Era um homem de extrema confiança. Ele provava a bebida do rei. Ele era mais do que um servidor, ele era um conselheiro. O copeiro era aquele que sempre estava junto do rei. Ele era um conselheiro do rei, uma espécie de primeiro-ministro, que estava ali do lado do rei, que tinha poder de influência sobre o coração do rei, que aconselhava o rei. Esse era Neemias, uma espécie de braço direito do rei Artaxerxes. Neemias, ele é um restaurador. Ele é um homem que serve a Deus, mas que está lá servindo ao rei Artaxerxes, um rei ímpio, um rei pagão.
Ele está servindo a Deus, mas ele também está servindo ao rei, que era um rei ímpio. Ou seja, a devoção de Neemias levou ele ao serviço. Neemias era um homem devoto ao Senhor, de oração, de busca. E o que isso gerou? Isso gerou serviço. Uma pergunta para você: você é alguém devoto a Deus? Como está a sua vida de devoção? Você tem se devotado a Deus todos os dias? Você tem buscado a Deus todos os dias? Você tem orado todos os dias? Como está a sua vida de devoção? Você tem tido uma vida de devoção? Sim, pastor, eu tenho tido. O que a sua vida de devoção tem gerado? Porque se a sua vida de devoção gera apenas tempo diante de Deus e não toca ninguém, talvez seja apenas um orgulho religioso que você tem. Como está a sua vida de devoção? A sua vida de devoção tem levado você a servir outras pessoas? A sua oração tem levado você à ação? O seu jejum tem levado você à ação? A sua devoção tem levado você a servir outras pessoas, mesmo as ímpias? Porque Neemias está servindo um rei ímpio. A sua devoção tem levado você a servir outras pessoas, mesmo essas pessoas sendo ímpias, não compartilhando da sua fé? A primeira característica de um coração restaurador é que é um coração que serve a Deus e serve aos homens. Segunda característica do coração do restaurador: o coração do restaurador é um coração que se importa com as pessoas e não apenas com o seu sucesso pessoal. O coração do restaurador é um coração que ele se importa com o outro e não apenas com o seu sucesso pessoal. Olha o que dizem os versos 2 e 3. Dizem assim: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. A segunda característica do coração do restaurador é que é um coração que se importa com as pessoas e não apenas com o seu sucesso pessoal. Eu acabei de falar para você quem era Neemias. Ele era copeiro do rei. Ele era o braço direito de Artaxerxes. Ele estava numa posição legal. Estava tudo certo para Neemias. Ele estava seguro. Ele era o braço direito do rei. Veja bem, ele não tinha culpa do que estava acontecendo em Jerusalém. Ele nem nasceu lá. Os pais dele, os familiares dele, os descendentes dele haviam pecado. Mas ele não tinha culpa daquilo. Ele era copeiro do rei, tinha uma vida bem sucedida, ele tinha uma boa profissão. Imagina você ser primeiro-ministro do rei, alguém de confiança do rei. Ele tinha uma vida bem sucedida, segura. Ele não tinha culpa do que os seus antepassados tinham feito. Só que sabe o que a gente vai ver no verso 2? Que mesmo estando seguro, mesmo tendo uma vida boa, mesmo sendo o braço direito do rei, quando ele se encontra com Hanani, ele pergunta como estão os seus irmãos. Por quê? Por que ele se importa com uma situação que ele não tem nada a ver com ela, diretamente? Quando ele se encontra com Hanani, ele vai perguntar: como está o povo? Como estão meus irmãos? Como está Jerusalém? Como estão os meus irmãos? Como está a nossa cidade? Ele pergunta sobre as condições do povo, por quê? Sabe por que ele pergunta? Porque quando nos preocupamos com as pessoas, preste atenção. Quando nos preocupamos com as pessoas, nós queremos saber o que se passa, por mais doloroso que isso seja. Sabe por que Neemias está perguntando como está o seu povo e a sua cidade? Porque ele se preocupava com o seu povo e com a sua cidade. Sabe quem pergunta? Quem se preocupa. Quem se preocupa pergunta. Neemias ele estava preocupado e por isso ele pergunta, porque quando nos preocupamos com as pessoas, queremos saber o que se passa, por mais doloroso que isso seja. Aí sabe o que o cristianismo nesse tempo diz? Que quando você pergunta para a pessoa o que ela está passando, os crentes, muitos deles nesse tempo dizem: não, isso é intromissão. O que o pastor, o que o irmão, o que a irmã quer saber da minha vida? A minha vida é minha.
eu faço o que eu quero, eu não tenho que prestar conta e dar satisfação para ninguém. É isso que os crentes pensam hoje, uma grande parte deles. Quando alguém pergunta, muitos acham que é intromissão. Sabe o que outros fazem? Por ter um coração orgulhoso. Quando alguém pergunta, muitos acham que ninguém tem que saber da sua vida. Só que sabe o que Neemias vai nos ensinar? Neemias vai nos ensinar que o fato de perguntarmos a respeito dos problemas que cercam a vida de outras pessoas demonstra que nós estamos preocupados em como elas se encontram. É isso que Neemias vai nos mostrar. Não é intromissão, não é querer saber da vida de ninguém, é apenas pelo fato de saber como você se encontra, como você está, como está a sua vida. O coração de um restaurador, ele não se importa apenas com o seu sucesso pessoal. Neemias não precisava se importar com ninguém e mesmo assim ele se importa. Pastor, e aqueles que não perguntam nada? Eu digo para você, quem não pergunta não quer se comprometer. Quem não pergunta não quer se responsabilizar. Porque a partir do momento que você faz a pergunta, você está automaticamente se responsabilizando com a situação daquela pessoa. Então por isso muitos preferem não perguntar. Muitos eles preferem não perguntar. Algumas pessoas, elas preferem não saber o que se passa na vida de outras, porque elas não querem se responsabilizar por aquilo. Então é melhor fazer vista grossa. É melhor fazer de conta que não está acontecendo nada. Deixa eu falar para você, se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Veja bem, se você não está interessado em ajudar uma pessoa, não pergunte sobre ela. Se você não está interessado em ajudar na obra de Deus, no avanço da igreja, não pergunte sobre a igreja. Se você não está interessado em ajudar na melhoria da sociedade, na melhoria da nossa cidade, não faça perguntas a respeito dela. Porque a partir do momento em que você fizer uma pergunta, você se torna responsável por resolver esse problema. Muitas pessoas não perguntam porque não querem se comprometer. Elas não querem conhecer os problemas porque não querem se responsabilizar. Quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus pela solução desse problema. Conheceu o problema? Você tem uma responsabilidade. Você precisa resolver esse problema. A vida de Neemias nunca mais foi a mesma depois daquela pergunta. Veja bem, Neemias está lá, a vida dele está tudo certo, irmãos. E aí ele cai na besteira de fazer uma pergunta. Como estão meus irmãos? Como está a cidade? A partir daquela pergunta, a vida de Neemias ela é totalmente transformada. A partir daquela pergunta, a vida de Neemias ela é totalmente mudada. A vida dele nunca mais é a mesma. A vida dele é totalmente transformada. Veja bem, a resposta de Anani, a pergunta de Neemias impacta a vida de Neemias. Neemias pergunta, como estão os nossos irmãos? Como está a cidade? Aí Anani vai responder para ele no verso 3. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, eles estão em grande miséria. Eles estão passando fome. Eles estão vivendo uma vida miserável. Só que eles vão além disso. Eles também estão sendo humilhados. Eles estão debaixo de humilhação. As muralhas, Neemias, as muralhas continuam em ruínas. Ninguém restaurou elas ainda. Neemias, as portas continuam queimadas pelo fogo. A resposta que Anani dá a Neemias, ela impacta a vida de Neemias. Aquela resposta, ela mexe com o coração de Neemias. Neemias, ele sente a necessidade que o povo tinha. Neemias, ele sente a necessidade da cidade. Neemias, ele sente um chamado para atender aquela necessidade. Ele ouve sobre aquilo. Ele recebe aquelas informações. E sabe o que Neemias sente agora? Ele sente uma obrigação de resolver aquele problema. Ele se sente chamado para ser a solução. Ele se sente chamado para ajudar os seus irmãos. Deixa eu falar algo para você. As necessidades à nossa volta. Você já passou na BR? Você passa na BR e na RS. O que você encontra na BR e na RS frequentemente na beira da estrada? Outdoor. Então tem muitos outdoors lá, né? E aí tem propagandas lá. E aquilo deixa as propagandas mais claras, mais evidentes. Você vê lá a marca do tênis, a marca da roupa, a loja. Você vê tudo lá.
E aquilo fica evidente, você consegue enxergar aquilo de longe. Sabe o que são as necessidades à nossa volta? As necessidades à nossa volta são como esses outdoors. É como se Deus ele colocasse diante de nós um outdoor dizendo: você está vendo esse problema aqui? Estou chamando você para ser o solucionador deste problema. As necessidades à nossa volta são os outdoors de Deus apontando para o nosso ministério. É Deus mostrando: você quer saber qual a sua vocação? Olha essa necessidade aqui, estou chamando você para resolver. Você quer saber qual é o seu chamado? Olhe para esse problema aqui, estou chamando você para resolver ele. As necessidades são os outdoors de Deus, apontando para o nosso ministério, para a nossa vocação, para o nosso chamado. Meu irmão e minha irmã, tenha coragem de fazer perguntas acerca dos problemas que atingem a vida de seus irmãos. Tenha coragem. Tenha coragem de procurar os seus irmãos que você identifica que eles estão com problemas e pergunte: ei, meu irmão, qual é o seu problema? O que você está passando? Do que você necessita? Tenha coragem de fazer essas perguntas. Tenha coragem de perguntar a respeito dos problemas da igreja, das necessidades da igreja. Tenha coragem de fazer essas perguntas. Tenha coragem de fazer perguntas a respeito da nossa cidade. Como está a nossa cidade? Como se encontra a nossa cidade? Como está o nosso bairro? Como está o local onde a nossa igreja está? Você já parou para perguntar como está? Ontem nós estávamos lá no brechó e passou um pessoal fazendo uma pesquisa, perguntando como está a cidade, o que nós achávamos do governo da cidade, qual a melhor obra da cidade. Eles passaram fazendo uma pergunta. Eles estão preocupados em resolver os problemas da cidade, porque quem pergunta os problemas quer resolver os problemas. Quem pergunta sobre as necessidades quer resolver os problemas e as demandas da cidade. Pergunte sobre os problemas da nossa cidade. Pergunte no que o nosso bairro pode ser melhorado. Você já parou? Você lê jornal? Você viu que essa semana mataram 2 homens aqui com 20 tiros na cabeça a umas 6 quadras daqui? A nossa igreja está aqui. A nossa igreja está nesse bairro. E há pessoas sendo mortas nesse bairro. E o que nós estamos fazendo para que isso não aconteça? O que nós estamos fazendo para que o tráfico não avance aqui? O que nós estamos fazendo para que esse tipo de barbárie não aconteça no nosso bairro, na cidade que nós estamos, como uma igreja local? Você tem perguntado? Pergunte sobre os problemas dos seus irmãos, da nossa igreja, da nossa cidade. Sabe o que você vai encontrar? Na resposta dessas perguntas, você vai encontrar o seu chamado. Na resposta dessas perguntas, você vai encontrar a sua vocação. Sabe o que nós vamos ver no decorrer da história, da série do livro de Neemias? É que Neemias vai se levantar como resposta. Neemias, ele vai ser a resposta para a necessidade do povo que estava cativo e tinha voltado. E resposta para os problemas de Jerusalém. Sabe o que nós vamos ver no decorrer da série? Neemias, ele deixa o conforto do palácio. Ele deixa o conforto do palácio. Ele sai do conforto do palácio e vai restaurar os muros caídos de Jerusalém. Sabe o que Neemias vai fazer? Preste atenção que isso aqui é muito importante. Sabe o que Neemias faz? Ele abre mão de tudo. Ele abre mão de tudo, ele abre mão da sua posição, ele abre mão do seu sucesso. Ele abre mão do status que tinha ao lado de Artaxerxes para cumprir o propósito de Deus. Ele abriu mão de tudo para cumprir o propósito de Deus. Quem que está aqui nessa manhã, nesse culto, que está disposto a abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu sucesso pessoal para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida? Quem de nós está? Você está disposto, meu irmão, a abrir mão da sua carreira, se necessário for, a abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos, para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, para cumprir a sua vocação, para cumprir o seu chamado? Você está disposto a isso? Neemias fez isso. Neemias abriu mão da sua posição, do seu conforto. Ele abriu mão de tudo, para cumprir os propósitos de Deus. Ele se sacrificou. Ele sacrificou, irmãos. Neemias, ele se sacrificou não pelo seu sucesso pessoal, porque nós somos bons em nos sacrificar por nós mesmos. Nós somos bons em nos sacrificarmos por aquilo que traz benefício a nós, mas nós somos muito ruins em nos sacrificar pelo bem do próximo, pelo avanço da igreja, pelo bem dos necessitados. A maioria de nós pensa em nós, não pensa no outro. Pensa em nós, não pensa na igreja. Pensa em nós, não pensa na cidade. Neemias nos ensina totalmente ao contrário. Ele sacrifica os seus projetos, o seu sucesso pessoal, pelo bem dos seus irmãos, pelo bem da cidade de Jerusalém. Você está disposto a isso? Você está disposto a se sacrificar pelo bem de outras pessoas? Você está disposto, meu irmão? Você está disposto, minha irmã? Você está disposto, marido, a se sacrificar pelo bem da sua esposa, pelo bem dos seus filhos? Você está disposta, mulher, a se sacrificar pelo bem do seu marido, pelo bem da sua casa, pelo bem dos seus filhos? Você está disposto a isso?
a se sacrificar? Você está disposto, você que está aqui, meu irmão e minha irmã, a se sacrificar pelo bem do seu irmão que está do seu lado? Você está disposto a isso? Você está disposto a se sacrificar pelo bem de outras pessoas? Você está disposto a abrir mão do seu sucesso pessoal, se necessário for? Ou será que a sua carreira se tornou um ídolo na sua vida? Ou será que a sua profissão se tornou um Deus para você? Você está disposto a abrir mão do seu sucesso pessoal? E não estou aqui dizendo que não podemos ter sucesso pessoal. Estou aqui perguntando para você aqui se isso roubar você do propósito. Você está disposto a abrir mão disso para ver outras pessoas tendo sucesso? Você que está aqui está disposto a ser resposta para os problemas daqueles que estão à sua volta? Você está disposto a ser resposta assim como Neemias foi? Está disposto a abrir mão de tudo para cumprir o propósito de Deus? Você está disposto? Porque eu vou falar para você, sabe o que essa igreja local aqui precisa? Ela precisa de homens como Neemias. A nossa igreja precisa de homens como Neemias. Homens que estão dispostos a sair do seu conforto. Homens que estão dispostos a abrir mão do seu luxo. Homens que estão dispostos a sacrificar para o avanço da igreja. A igreja precisa disso. A nossa igreja local precisa desse tipo de pessoa. Desse tipo de homem, desse tipo de mulher. A igreja precisa de homens e mulheres como Neemias. Homens que têm um coração de restaurador. Que se importam com as pessoas e não apenas com o seu sucesso pessoal. A terceira característica do coração do restaurador. O coração do restaurador é um coração que sente na pele a dor dos seus irmãos. O coração do restaurador é um coração compassivo. Porque é isso que é compaixão. Compaixão é nós sentirmos a dor do outro. É nós sentimos o que o outro está sentindo. O coração de um restaurador é um coração que sente na pele a dor dos seus irmãos. Neemias ouve aquelas notícias terríveis. E olha o que Neemias faz no verso 4, na primeira parte. Quando ouvi estas palavras, quando ele ouve aquelas notícias, Neemias diz, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias, ele recebe aquela informação que o seu povo estava sendo humilhado e na miséria, que Jerusalém estava destruída. Quando Neemias recebe aquela notícia, Neemias senta, se humilha, lamenta e chora pelos seus irmãos. Ele chora pela cidade de Jerusalém. Os problemas do seu povo e da sua cidade, eles levam Neemias às lágrimas. Quando ele recebe aquela notícia de tudo aquilo que estava acontecendo, ele chora. Os problemas levam Neemias a chorar, e não é um choro de emoção, é um choro de tristeza. É um choro de estar sentindo a dor que o seu povo estava sentindo. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Deixa eu falar algo para você, minha irmã. Muitos de nós estão com os corações, duros, que nem uma pedra. Muitos de nós estão com os corações duros, com os sentimentos congelados. Muitos de nós estão com um coração duro feito uma pedra. Indiferente a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Veja bem, se você passa por um morador de rua e aquilo não te comove mais, você está com um problema sério no seu coração. Se você vê uma pessoa passando fome e isso não causa nada dentro de você, você está com um problema sério no seu coração. Se você vê pessoas sendo mortas, como aconteceu aqui no nosso bairro há poucos dias, e isso não causa uma indignação, uma revolta, um desejo por fazer algo, você está com um problema sério no seu coração. Talvez o seu coração está duro demais. Talvez os seus sentimentos estão congelados. Muitas pessoas se encontram assim. Muitos, inclusive alguns de nós aqui, estamos com o nosso coração congelado, com o nosso coração duro feito pedra, indiferente a tudo que está acontecendo na nossa volta. Preste atenção, antes de Deus fazer alguma coisa, Ele vai amolecer o nosso coração. Antes de Deus fazer algo através de nós, primeiro Ele vai quebrantar o nosso coração. Ele quebrantou o coração de Neemias. Ele comoveu o coração de Neemias. Sabe por quê, irmãos? Porque somente pessoas quebrantadas são usadas plenamente por Deus. Somente pessoas com o coração quebrantado, elas são usadas plenamente por Deus. Somente pessoas assim, com o coração quebrantado, com o coração rendido ao Senhor. Neemias, ele olha para o povo, olha para Jerusalém e chora. Ele olha para aquela situação e o que Neemias faz? Ele chora.
Neemias, ele é um Cristo menor. Neemias, ele aponta para Cristo. Cristo, ele é um Neemias maior e melhor. Sabe por quê? Você olha para Neemias, Neemias olha para Jerusalém e para o povo e chora. E aí você vai no Evangelho de Lucas, no verso 19, dos versos 41 e 44, diz que Jesus está entrando em Jerusalém. Jesus olha para a condição de Jerusalém e diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas como a galinha ajunta seus filhotes, Jerusalém. Jesus, ele entra diante de Jerusalém, ele vê a condição de Jerusalém, sabe o que Jesus faz? Ele chora. Neemias chora por Jerusalém, ele chora pelo povo. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele chora. E a pergunta que eu faço para você: quando foi a última vez que você chorou ao tomar o conhecimento da necessidade de uma pessoa? Jesus chorou, Neemias chorou, mas quando foi a última vez que você que está aqui, que você chorou diante da necessidade, da situação de uma pessoa? Quando foi a última vez que os seus olhos derramaram lágrimas pelo problema de alguém, pela condição de alguém? Quando foi a última vez que você chorou? Jesus chorou, Neemias chorou, mas e você? Você tem chorado por aqueles que estão perdidos? Você tem chorado por aqueles que estão afastados do Senhor? Você tem chorado por aqueles que estão longe do caminho? Há lágrimas nos seus olhos? Talvez nós, como igreja, precisamos fazer uma oração diante do Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, dá lágrimas aos meus olhos. Senhor, me faz um homem quebrantado. Senhor, me faz uma mulher quebrantada. Me faz um homem com um coração rendido a Ti, Senhor. Senhor, me dá a capacidade de chorar por aqueles que se perdem, de chorar por aqueles que estão longe dos Seus caminhos. Quando foi a última vez que você chorou pelo problema de alguém? Chorou pela necessidade de alguém? Quando você olha para a nossa cidade, para o nosso bairro, isso não mexe com você, irmão? Não mexe com você que a igreja não avança na nossa cidade? Não mexe com você? Não mexe com você que falta igreja saudável na nossa cidade? Isso não mexe com você? Você não pensa nessas coisas? Você não pensa em como a igreja não avança aqui na nossa cidade? Em como há uma guerra aqui? E como há uma resistência para o avanço da igreja aqui? Que há somente que igrejas que avançam são igrejas na sua maioria neopentecostais, com ensinos heréticos, com falsas doutrinas. Você já parou para observar que é difícil o avanço de uma igreja saudável, bíblica aqui nessa cidade? Isso não incomoda você? Isso não mexe com o seu coração, você é um homem que está aqui? Isso não incomoda você para você ser um pastor, um plantador de igreja aqui nessa cidade? Isso não mexe nada com você? Não incomoda você pessoas sendo mortas? Não incomoda? Não incomoda você que nós vamos ter uma festa na semana que vem aqui nessa cidade, aonde jovens, eles vão se drogar, eles vão beber e aonde coisas terríveis vão acontecer? Isso não incomoda você? Não incomoda você ver essas coisas? Não inquieta você? Você não se incomoda com a destruição da nossa cidade? Com a destruição do povo da nossa cidade? Com a condição da nossa cidade? Isso não traz nenhuma preocupação para você? Ou será que você está apenas preocupado com o seu trabalho? Ou será que você está apenas preocupado em ganhar dinheiro? Ou será que você está apenas preocupado com a sua faculdade, com o seu ensino, com a sua família, com aquilo que é bom para você? Essas coisas elas não inquietam você? Elas não trazem uma revolta no seu coração? Neemias, ele se inquietou com aquilo, ele chorou por Jerusalém. Só que veja bem, ele não chora apenas pela situação do povo. Ele não está apenas chorando pelos seus irmãos. Ele não está apenas chorando porque Jerusalém está em ruínas. Sabe por que Neemias está chorando aqui, irmãos? Porque o Deus de seus pais estava sendo envergonhado. Sabe o que acontecia? O Deus de Israel, ele era zombado pelos inimigos. O Deus de Israel, ele estava sendo escarnecido pelos inimigos. Sabe o que os inimigos diziam? Eles diziam assim: fica aqui comigo, por favor. Sabe o que os inimigos diziam? Eles diziam assim: Deus não consegue dar vitória ao povo, ele é incapaz. Esse Deus de Israel é um Deus fraco. Esse Deus de Israel, ele não é um Deus tão poderoso como eles disseram. Os nossos ídolos, eles são mais poderosos do que o Deus de Israel. Sabe o que os inimigos estavam fazendo? Eles estavam escarnecendo o Deus de Israel. Estavam zombando do Deus de Israel. E Neemias está chorando primeiramente por isso, porque a glória de Deus estava sendo zombada. Neemias não estava preocupado apenas com o povo, mas com a glória de Deus.
Essa era a preocupação maior de Neemias. Ele estava preocupado com o nome do Senhor. Ele estava preocupado com o testemunho do Senhor. Vou fazer outra pergunta para você. Não inquieta você ver o nosso Deus sendo zombado? Não inquieta? Você não fica inquieto em ver a cultura zombando do nosso Deus? A cultura pisando em nosso Deus? A cultura tripudiando o nosso Senhor? Você não se inquieta com isso? Com a cultura criando um Jesus fake, um Jesus da cultura, um Jesus LGBTQIA+, você não se inquieta com isso? Isso não move o seu coração, irmão. Sabe, não dá uma ira santa de você, que nem Jesus entrar e quebrar com tudo, virar a mesa? Você não se inquieta com o nosso Deus sendo zombado pela cultura? Você não fica indignado, irmãos, com a zombaria que é feita ao nosso Senhor de forma aberta e inescrupulosa, como tem sido feita ultimamente? A cultura tem zombado do nosso Senhor. A cultura tem tripudiado do nosso Deus. E nós ficamos muito aculturados. Nós dizemos, não, nós não podemos debater, nós não podemos falar. Não, nós precisamos, irmãos. Nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos defender o testemunho e a glória do nosso Deus. Essas coisas deveriam nos indignar. Neemias estava indignado por isso. Neemias estava indignado porque a glória de Deus estava sendo zombada. O nome de Deus estava sendo escarnecido. Pessoas escarnecem do nome de Deus e nós fazemos vista grossa. Não, irmãos, isso deve nos causar indignação. Neemias ele chora, Neemias ele lamenta, porque o nome do seu Deus estava sendo envergonhado. Ele chora, ele ora. E olha que magnífico isso. Você vai ver que lá no versículo 1, Neemias ele está no mês de Quisleu, primeiro mês. E aí você vai ler no capítulo 2 do versículo 1, que Neemias ele vai estar no mês de Nissan. E entre o mês de Quisleu e o mês de Nissan, Neemias ele está orando. Nós lemos o livro aqui, qual a nossa tendência? Neemias chorou, levantou, jejuou um dia, orou um dia, falou com o rei e tudo aconteceu. Não. Neemias ele orou e jejuou 4 meses antes de ir ao rei. 4 meses. Ele orou desde o mês de Quisleu até o mês de Nissan. Ele inicia a sua oração em um mês, e ele ora durante 4 meses, perseverantemente, frequentemente, jejuando, até que ele vai diante do rei, interceder diante do rei. A terceira característica de um coração restaurador é que é um coração que sente na pele a dor dos seus irmãos. A quarta e última característica de um coração restaurador: o coração de um restaurador é um coração que depende primeiramente de Deus. Veja bem, não restauramos cidades, igrejas e pessoas pela força do nosso braço. Restauramos cidade, igreja e pessoas pela força do nosso Deus. Neemias é um homem que tem um coração que depende primeiramente de Deus. Olha o que diz a parte B do verso 4. Diz assim: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias ouve o problema. Neemias ele detecta a situação. O que Neemias vai fazer? Neemias vai orar e vai jejuar. Neemias não vai para a rede social. Não tinha, né? Mas se fosse no nosso contexto. Neemias ele não vai reclamar. Ele não vai botar frase de efeito, dizendo, olha só, meu Deus. Neemias vai dobrar os joelhos. Neemias vai orar. Neemias vai jejuar. Neemias ele não só chora, ele chora e jejua. Ai, ai, ai. Falamos de jejum. Falamos da coisa mais difícil para um crente: parar de comer, parar de se alimentar. Neemias não somente chora, Neemias jejua. E fiquei jejuando. Neemias jejuou. Ele se absteu de alimento. Neemias, ele tinha... Desliga para nós o louvor aqui, por favor. Neemias, ele tinha diversos obstáculos pela frente. Ele precisava da permissão do rei. Ele precisava da mobilização do povo. Neemias, ele sofreria com o ataque dos inimigos. Nós vamos ver Sanbalat e Tobias, que vão se levantar. Eles vão zombar de Neemias. Eles vão dizer para Neemias: Neemias, se uma raposa passar em cima desse muro, esse muro cai, Neemias. Desiste disso aí. Larga a mão. Nós vamos ver que os inimigos eles vão se levantar. Nós vamos ver que a obra que Neemias tem para fazer é uma obra dura.
É uma obra pesada, é uma obra que exige de Neemias. Sabe o que Neemias vai enfrentar? A pobreza, não tinha muitos recursos. Sabe o que Neemias vai ter pela frente? Neemias vai ter, ele vai ter o desânimo do povo, porque o povo em determinado momento vai desanimar no meio da obra. Neemias, ele tem todas essas situações pela frente, e porque ele sabe que tem tudo isso para enfrentar, ele vai jejuar. Ele se coloca em jejum. Por isso ele jejua, porque ele sabia que havia diversos obstáculos pela frente. Por isso ele jejua. Veja bem, irmãos, para causas perdidas, para causas impossíveis, para situações que elas fogem do nosso controle, nós devemos buscar a força de Deus pelo jejum. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor em jejum. Nós devemos nos colocar diante do Senhor em jejum. Sabe por quê? Porque jejum é fome de Deus. Quem jejua, pastor? Quem tem fome de Deus. Sabe o que é jejum? Jejum é saudade do noivo, é saudade de Jesus. Por isso nós precisamos jejuar, irmãos. A nossa fome por Deus não está em cantarmos que nós temos fome dEle, está em nós nos abstermos do alimento para nos alimentarmos dEle. Jejum é fome de Deus. Os famintos por Deus estão jejuando. Aqueles que estão com saudades do noivo, que é o que Jesus diz para os discípulos de João Batista: quando o noivo for tirado deles, aí eles jejuarão. O noivo ainda está com eles, mas quando o noivo for tirado, eles sentirão saudade do noivo, e aí eles se humilharão, e aí eles jejuarão. Jejum é fome de Deus. Quem tem fome de Deus jejua. Quem tem fome de Deus para de comer por um dia, por 12 horas, por algum tempo, para se alimentar espiritualmente de Deus. Sabe o que John Piper fala sobre o jejum? John Piper diz assim: quando comemos, alimentamos-nos com o símbolo do pão do céu, o alimento. Mas quando jejuamos, alimentamos-nos da própria essência do pão do céu. Quando nós estamos jejuando, sabe o que nós estamos fazendo? Nos alimentando da própria essência de Jesus. Nós nos abstemos de comer fisicamente, e Jesus, Ele nos mantém e nos alimenta espiritualmente. Jejum é fome de Deus. E a minha pergunta para a igreja Casa na Rocha: como está a sua fome por Deus? Como está a sua fome por Deus, meu irmão? Como está a sua fome por Deus, meu irmão? Como está a sua saudade do noivo? Como está? Como está a sua saudade do noivo? Há quanto tempo você não jejua de verdade? Há quanto tempo você não jejua de verdade? Não estou falando de jejuar de refri, jejuar de televisão, jejuar... Não, eu estou falando de jejuar. De parar de comer. De se abster do alimento. Eu não estou falando de jejuar 3 horas, 4 horas. Estou falando de jejuar. Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não jejua de verdade? Há quanto tempo, porque Paulo diz assim em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, faça-se tudo para a glória de Deus. Então quando nós comemos, nós devemos comer para a glória de Deus, mas quando nós jejuamos, nós também precisamos jejuar para a glória de Deus. O nosso jejum precisa ser um jejum que glorifica a Deus e que mata a nossa carne, irmãos, que mata os nossos desejos carnais. Há quanto tempo você não jejua? Ah, pastor, é muito difícil ficar sem jejuar. Vida sem jejum, vida sem poder. Vida sem jejum, vida sem graça. Vida sem jejum, vida sem unção. Jejum é fome de Deus. Há quanto tempo você não jejua de verdade? Você não precisa de um propósito para jejuar. Você precisa jejuar. E jejum é uma disciplina espiritual. Como está o seu jejum? Há quanto tempo você não jejua realmente? Neemias se senta, chora, se humilha e jejua. Mas ele não apenas jejua somente. Ele ora. Ele jejua e ora. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias jejua e ora. Ele não apenas chora, jejua, mas ele derrama a sua alma em fervente oração. Ele ora diante do Deus dos céus. Ele se coloca em oração diante do Deus dos céus. Neemias foi um homem de oração. Ele orava. Neemias acreditava no poder da oração. Sabe por quê? Porque só ora de verdade quem acredita que oração tem poder. Sabe o que é falta de oração? Incredulidade.
Quando nós não gostamos de orar, ou não temos a prática da oração, está apontando a incredulidade do nosso coração. Neemias orava, porque ele cria no poder da oração. Há 12 orações nesse livro. Há 12 orações escritas por Neemias. Neemias 1 tem uma oração. Neemias 12 tem uma oração. Neemias acaba com uma oração. O livro começa com uma oração e termina com uma oração. Neemias, ele chorou e lamentou por 4 meses sobre o seu problema. 4 meses ele orou. Ele iniciou no mês de Quisleu e ele orou até o mês de Nissan. Ele orou por 4 meses até que algo aconteceu. Ele orou por 4 meses, perseverantemente, até que Deus moveu o coração do rei. Até que as portas se abriram. Até que Deus deu condição dele fazer a obra. Ele orou por 4 meses. E tem pessoas que oram 2 dias e desistem. Tem pessoas que oram 1 semana e procrastinam. Tem pessoas que, eu preciso orar. Eu preciso orar pelo meu marido. Aí ela ora 1 dia, 2 dias. Aí dá guerra em casa com o marido. Ela para de orar. Ela desiste da oração. Eu preciso olhar para o meu filho. Eu preciso interceder pelo meu filho. Aí ora. Ora 1 dia, 2 dias pelo filho. E aí dá um problema, para de orar. Sabe o que Neemias faz? Neemias ora até que algo aconteça. Neemias, ele persevera na oração. Ele ora por 4 meses. Ele orou por 4 meses até que algo aconteceu. Sabe por quê? Porque você só estará disposto a orar perseverantemente por aquilo que você busca realmente. Sabe, quem persevera na oração? Quem está de fato buscando algo. Quem está de fato esperando e confiando que Deus pode fazer algo. Só ora perseverantemente quem está buscando algo realmente. Então veja bem, mulher, não me diga que você quer a conversão do seu marido se você não está disposta a orar até que ele se converta. Você não quer. Porque se você quisesse, você orava. Não me diga mãe, não me diga pai, não me diga filho, que você quer que o seu filho, que a sua mãe, que o seu colega de trabalho, que o seu amigo se converta, se volte ao Senhor, se você não está disposto a orar até que isso aconteça. Se você ora 2, 3 vezes e para, na verdade você não quer. Na verdade você não deseja. Porque se você desejasse, você cumpriria o que Jesus diz. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e encontrarei. Buscai e achareis. Só que Jesus está dizendo, você precisa bater até que abra. A maioria de nós dá uma batida na porta de Jesus e desiste. A maioria de nós busca 1 vez e para. A maioria de nós pede 1, 2 vezes e desiste. Se você quer de fato, você vai orar. Se você quer de fato, você vai perseverar. Do contrário, você vai desistir em pouco tempo. Você vai parar de orar rapidinho. Você vai encontrar desculpas para não orar. Você vai encontrar diversos motivos para não orar. Neemias orou. E Deus moveu o coração do rei. Neemias orou. E Deus abriu as portas. Neemias orou constantemente. E Deus fez. Ele estava perante o Deus dos céus. Perante o Deus dos céus. Diariamente. Como está a sua vida de oração? Como está? Como está a sua vida de oração, homem, aqui? Você, homem, pai de família, líder espiritual do seu lar, você está liderando o seu lar pela oração? Você é aquele que puxa a oração lá? Você é aquele que está com os seus joelhos no chão lá, porque é assim que você lidera a sua casa. Você lidera a sua casa sendo o sacerdote dela, sendo o líder espiritual dela. Como está a sua vida de oração na sua casa, homem? Você está orando? Você é um homem de oração na sua casa? Como está a sua vida de oração, mulher que está aqui? Você tem sido uma mulher piedosa no seu lar? Você tem sido uma mulher de oração? Você está dobrando os seus joelhos todos os dias na sua casa, clamando ao Deus dos céus? Você está perante ao Deus dos céus diariamente, orando pelo seu marido, orando pelos seus filhos, orando pela sua igreja, orando pelos seus irmãos? Como está a sua vida de oração, mulher? Como está a sua vida de oração, homem? Como está a nossa igreja na oração? Porque a oração é um termômetro, irmãos. A oração fala a respeito de como está a nossa fé. Como está a nossa igreja? Será que nós estamos perante o Deus dos céus como Neemias estava? Será que todos os dias nós nos levantamos no nosso dia e nos colocamos perante ao Deus dos céus? Ou será que nós nos levantamos e pegamos o Instagram? Ou será que nós nos levantamos e abrimos o WhatsApp?
Ou será que nós nos levantamos atabalhoados do dia para trabalhar e nos esquecemos do Senhor? Como está a nossa vida de oração? Será que nós estamos perante o Deus dos céus? O coração de um restaurador é um coração de uma pessoa que depende primeiramente de Deus. Neemias chorou, orou e jejuou. Eu encerro aqui. Há 3 lições que aprendemos com esse texto e com a vida de Neemias até aqui. Hoje é culto de ser, irmãos. É culto para nós nos alegrarmos, amém? Mas é culto para nós pensarmos em como nós estamos vivendo a nossa vida. Há 3 lições que aprendemos com o texto de Neemias aqui. E aqui nós encerramos. 3 lições práticas. A primeira lição que nós aprendemos nesses primeiros 4 versículos é que Deus escolhe homens comuns. Deus escolhe homens comuns. Veja bem, Deus escolheu Neemias, um homem comum. Deus, Ele escolhe homens comuns. Eu e você somos pessoas comuns. E Deus, Ele nos chama para fazermos a sua obra. Deus, Ele nos chama para respondermos às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Deus usa pessoas comuns. Ele usa homens comuns. Ele usa mulheres comuns. Deus pode levantar você que está aqui hoje, meu irmão e minha irmã, poderosamente. Deus, Ele pode levantar você. Ele pode usar a sua vida. Ele pode usar você para restaurar a vida de uma família. Ele pode usar você para restaurar a vida de um jovem. Ele pode usar você para restaurar o lugar do seu trabalho. Ele pode usar você para restaurar a sua família. Deus pode usar você poderosamente. Ele pode. Apenas tenha coragem de fazer perguntas e saia da sua zona de conforto. Ele pode levantar você. Ele pode usar você. Mas tenha coragem. Tenha coragem de perguntar. Tenha coragem de sair da sua zona de conforto. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com o texto de Neemias até aqui. Deus escolhe homens comuns. A segunda lição que nós podemos aprender com esse texto é que problemas aparentemente sem solução, eles são resolvidos quando pessoas comprometidas com Deus se levantam no poder do Espírito. Sabe qual a lição que nós aprendemos aqui? É que problemas que parecem insolucionáveis, eles se tornam solucionáveis quando homens e mulheres comprometidos com Deus se levantam no poder do Espírito. Problemas insolucionáveis podem ser solucionados. Portanto, seja comprometido com o Senhor. Olhe para mim, seja um solucionador de problemas. Aonde existe um problema, existe uma oportunidade de serviço. Aonde existe uma necessidade, existe uma oportunidade de serviço. Seja um solucionador de problemas. A terceira lição que aprendemos com o texto de Neemias, e talvez a mais poderosa, e talvez aqui se aplique à nossa igreja de uma forma mais perfeita aqui essa manhã, é que as pessoas mais eficazes na obra de Deus são aquelas pessoas que conhecem a intimidade de Deus por meio do jejum e da oração. Como nós seremos eficazes na obra de Deus? Conhecendo a Deus na sua intimidade, jejuando e orando. Sabe como essa obra pode avançar? Não pela força do nosso braço, não pela sabedoria humana, não porque nós temos um bom testemunho, um bom caráter ou somos meio ajeitadinhos. É porque nós oramos, jejuamos e confiamos no poder do Senhor para fazer a sua obra avançar. Não, você dá um amém agora é a hora que você dá um amém. Não, dá um amém de crente. É assim que a obra avança. Não, você não quer dar amém porque você não quer jejuar. Você está pensando na carne que vai ter depois, né? E falar em jejum agora dói a barriga, né, irmão? Não, jejum, o pastor está falando de jejum no culto de domingo de manhã. Se eu ficar sem comer, eu desmaio. Não desmaia. Não desmaia. Só aqui. Não, mas se eu ficar 3 horas sem comer, eu fico tonto. Não fica tonto. Não fica. Na verdade, essas são desculpas que nós damos para não fazer o que Deus espera de nós. Essa é a realidade, irmãos. Neemias nos ensina essa lição. Você quer ser eficaz na obra de Deus? Seja um homem de jejum e oração. Você quer ser uma mulher eficiente na obra de Deus, na igreja do Senhor? Seja uma mulher de jejum e oração. Se nós queremos graça de Deus, precisamos jejuar e orar. Se nós queremos ver a obra de Deus avançando, nós precisamos jejuar e orar. Nós precisamos conhecer a Deus na sua intimidade.
Nós precisamos estar diante de Deus. Nós precisamos estar num culto desse, ainda que o experiencial ele não seja o nosso foco, nós precisamos ainda sentir o toque de Deus sobre as nossas vidas e perceber que a unção e a graça de Deus está no nosso meio. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de uma igreja que jejue, que ore, que dobre os seus joelhos todos os dias, como eu tenho insistido com os homens dessa igreja, para que eles orem pelas suas casas, pela sua vida devocional diária, pelo avanço dessa igreja. Nós precisamos de mulheres assim, que dobram os seus joelhos, que jejuam, mulheres consagradas como a profetisa Ana, uma mulher consagrada, uma mulher santa, que estava esperando por Jesus. Nós precisamos, irmãos, somente por meio do jejum e da oração nós vamos ser eficazes na obra do Senhor. Seja um homem de jejum e oração, homem. Seja uma mulher de jejum e oração, mulher. Ore constantemente, ore semanalmente, jejue constantemente, jejue semanalmente. Tire um dia da sua semana para jejuar. Tire um dia, tire 2 dias, mas jejue. Busque a unção do Espírito. Busque o poder do Espírito. Busque a graça de Deus sobre a sua vida. Porque é assim que nós vamos avançar. É assim que os demônios eles são vencidos. É assim que toda a resistência do diabo é vencida. É através de homens, de mulheres, de uma igreja que jejua e que ora. É assim que o reino avança eficazmente. O coração de um restaurador é um coração que serve a Deus e aos homens. É um coração que se importa com as pessoas e não apenas com o seu sucesso pessoal. O coração de um restaurador é um coração que sente na pele a dor dos seus irmãos. O coração de um restaurador é um coração que depende primeiramente de Deus. Sabe qual devia ser a nossa oração nessa manhã, irmãos? Deus, me dá esse coração. Eu preciso dessas características. Eu preciso ter um coração que serve a Deus e aos homens. Eu preciso ter um coração que se importa com as pessoas e não apenas comigo mesmo. Eu preciso ter um coração compassivo que sente na pele a dor das outras pessoas. Eu preciso ter um coração que depende primeiramente de Deus. Irmão, você precisa desse coração. Irmãos, eu preciso desse coração. Irmãos, a nossa igreja precisa desse coração. Do coração de Neemias, do coração de Jesus. Porque o coração de Neemias, ele nos mostra o coração de Jesus. Nós precisamos desse coração. Que Deus dê esse coração a você. Que Deus dê esse coração a mim. Que Deus dê esse coração à nossa igreja, ao povo que aqui se congrega. Que Deus nos use para restaurar essa cidade, para restaurar famílias nessa cidade, para restaurar jovens dessa cidade. Que Deus nos use para restaurar famílias aqui, jovens aqui, casamentos aqui. Que Deus use você. Que Deus use a mim, que Deus use essa igreja para isso. Que Deus nos levante como Neemias nesses dias, como restauradores, com o coração de Neemias, com o coração de um restaurador. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar os irmãos que vão servir a ceia a passarem à frente.